Olá, eu sou Marcelo Tobias, esse é o canal Tobias de Marte e hoje eu vim aqui trazer para vocês relatos sobrenaturais que eu achei nos comentários desse vídeo aqui. E vamos ao primeiro relato. Sou um bandista e tive uma experiência surreal. Meu esposo vendeu sua moto a um colega. Esse moço ficou devendo uma parte que pagaria na outra semana. Com 8 dias, esse moço estava indo para o trabalho e sofreu um assassinato. Meu Deus. Depois de um tempo, meu esposo foi à casa dos familiares, mostrou as conversas, Whats e fizeram um acordo de entregar a moto já que não poderiam pagar, e meu esposo devolveu o dinheiro que já havia recebido. Meu esposo, após pegar a moto de volta, começou a se sentir mal e nós achávamos que era estresse e pressão alta. Certo dia, estávamos numa gira, reunião de incorporação. A gira significa reunião de incorporação. Quando o rapaz falecido incorporou em minha mãe de santo. Chorava, lamentava ter morrido. Contou as saídas para se divertir com os amigos, inclusive também com meu esposo. Chamava ele de amigo. E disse que não era para ter pego a moto que era dele. Meu esposo explicava o que aconteceu e o acordo que fez com a família. Mas ele não aceitava e dizia que estava a atormentar meu esposo como um imposto. Depois de muito conversar com ele, ele disse que estava no escuro, que tinha muito dinheiro guardado e realmente tinha, também tinha motos e carro, mas que onde ele estava nada valia. A única coisa que valia era a caridade e amor ao próximo, que estava com saudades do mundo e da família, que os via mas não podia tocá-los. E pediu para meu esposo fazer uma limpeza energética para que ele, o moço, saísse de perto dele, que ele não queria atrapalhar a vida de meu esposo e disse que se ele não fizesse, ia acabar mesmo sem querer, separá-lo de mim e tentaria ceifar-lhe a vida, e disse que estava sendo obrigado a isso. Meu Deus, mas é meio estranho, né? Bom, acho que as coisas não devem fazer muito sentido, né? Lá. Mas ele queria ser 880, né? Ele tava querendo ser bonzinho, mas também queria acabar com ele. Não acabou ainda, peraí. E disse que estava sendo obrigado a isso. Tenham certeza, vai da crença de cada um. Já fui evangélica. Era ignorante com essas questões e hoje sou um bandista. Mas o mundo espiritual existe sim. Pratiquem a caridade. Até uma palavra amiga já é caridade. Próximo relato. Meu pai, sempre que vinha ver minha avó, tomava a bênção dela. No dia que ele faleceu, nós estávamos esperando ela acordar para dar a notícia. Assim que ela acordou, perguntou por ele. Disse que ele havia tomado a bênção dela no... Eu vou ler de novo. Meu pai, sempre que vinha... Meu Deus. Meu pai, sempre que vinha ver minha avó, tomava a bênção dela. No dia que ele faleceu, nós estávamos esperando ela acordar para dar notícia. Assim que ela acordou, perguntou por ele e disse que ele havia tomado a bênção dela no quarto. Ou seja, ele foi lá no quarto dela tomar a bênção depois de falecido. Esse é um pouco grandinho, viu? Vamos ver. Eu acredito no mundo espiritual. Ele existe. Eu cursava técnico de enfermagem e um certo dia eu estava no laboratório com os colegas e meu professor. Não sei o que aconteceu, mas passei mal de repente e desmaiei. Não sei ao certo quanto tempo fiquei desacordada, mas para mim foi muito longo. Durante o desmaio, eu estava toda de preto no meio dos meus colegas que estavam de branco. Estávamos todos pegados nas mãos uns dos outros. Nós estávamos em um deserto.
Ventava muito, estávamos descalços e a gente seguia em direção a uma luz muito brilhante. Tinha um sol lindo, era muito lindo, uma sensação de paz. Eu vi tudo o que aconteceu. Eu vi tudo o que aconteceu comigo, do nascimento até aquele momento. Eu vi, eu vi a minha família, amigos de faculdade, tudo o que eu conquistei. Uma coisa surreal, mas muito rápido. Me lembro que acordei com todos ao meu redor, todos já iam chamar o SAMU, pois demorei um pouco para retornar. Acordei com todos ao meu redor. A primeira coisa que falei quando abri os olhos foi perguntar por que todos estavam ali ao meu redor, me olhando. Não lembro do socorro que meu professor e meus colegas fizeram, mas dessa visão espiritual eu me lembro até hoje. Tá nítido na minha mente, nunca esqueci. Eu acredito, o mundo espiritual existe sim, acreditem. Minha mãe tinha hepatite C. Na época, eu era criança, tinha entre 8 a 10 anos. Ela estava na fila para ter um transplante de fígado. Na época já existia o tratamento. Porém, o valor do medicamento era muito, muito caro. Tenho familiares que frequentam candomblé/umbanda e eles fizeram o convite para ela poder ir até o local que o pessoal costuma se reunir. Minha mãe nunca teve vontade de ir ou frequentar, até que quando meu tio fez esse convite, ela aceitou. Na roda, ela disse que uma entidade conversou muito com ela e disse também que ela ia ganhar o tratamento e ser curada. Morria de medo de perder ela. Graças a Deus, ela ganhou o tratamento completo e se curou da hepatite. Ah, legal. Próximo relato. Eu fiquei em coma em março desse ano. Tive mais de 4 Eu fiquei em coma em março desse ano. Tive mais de 4 paradas cardíacas e morte súbita arrítmica por mais de 1 hora. Os médicos não desistiram até fazer minha pulsação voltar, e quando conseguiram me entubaram e enquanto eu estava em coma, estive em um lugar cheio de gente. As pessoas aparentemente não faziam noção de onde estavam. Era um lugar triste e eu sentia medo, quando de repente desceu na minha frente uma luz muito forte, branca, com a fisionomia de uma tia muito querida por mim. Me pegou pela mão e me levou até a saia. Me pegou pela mão e me levou até a saia. Quando saí de lá, eu acho que é até a sala. Me levou até a sala. Quando saí de lá, estava muito escuro. Eu saí correndo, passei por uma ponte. Nisso, uma sombra começou a correr atrás de mim. Eu sentia que queria me fazer mal. Até chegar em um portão de ferro enorme. Quando parei em frente ao portão, eu lembro de dizer: meu Deus, como vou contar isso pro Patrick? Quem será que é Patrick? E aí só me lembro de acordar no hospital. O mundo espiritual existe sim, pena que muitos não acreditam. Gente, eu realmente acho que esses relatos são verdadeiros, porque as pessoas parecem... eu não acho que elas mentiriam sobre isso, sabe? É muito... como posso dizer? É muito orgânico, sabe? Enfim. Não sei quem é o Patrick, mas deve ser parente dela. Próximo relato. Experiência com a vida espiritual. Meu namorado estava internado na UTI há quase 20 dias, com meningite. Nesse dia, era dia de visita, porém, como eu já tinha ido ver, deixei esse dia para um amigo visitá-lo. Mas um pouco depois, senti fortes dores de cabeça e resolvi passar no médico. Por ironia, a sala era de frente com a UTI. Queria muito vê-lo. Havia um vidro aberto com uma cortina. Eu olhava lá dentro e tentava ver se conseguia notícia. Olhei no relógio 4h30. Triste, pois acabara de finalizar o horário de visita. Nesse momento, fixei meu olho de frente com essa janela, pensando nele. A cortina, como um vento forte, subiu e bateu na minha cara. Foi um vento, mas ali não havia vento, pois estava dentro do corredor. Levei um susto e um desespero, saí chorando inconsolável. Fui ao mercado e 5 minutos depois o celular toca. Nossa, que triste. Ele havia falecido.
Fiquei desesperada, sem chão. Ao olhar o atestado de óbito, hora do falecimento, 4h30. Meu Deus. Foi quando o vento bateu na minha cara, no fim da visita, quando eu senti que aquela poderia ser a única chance de vê-lo novamente, mas ele me confortou e se despediu. Ele se despediu em forma de vento, né? Bateu um vento forte ali, era ele. Uma ex-colega de trabalho me contou que quando o marido dela se acidentou de moto, ele ficou em coma induzido e ela e a sogra ficavam orando, chamando por ele. Quando ele acordou, contou que ouvia as orações e ela chamando por ele, que ele viu uma luz muito forte e pediu: Deus, me permita ficar mais, não posso abandoná-las. Depois disso, ele contou que as vozes delas ficavam cada vez mais longe e que ele ouviu uma voz dizer: tudo bem, eu permito. Cara, tô escrevendo isso todo arrepiado. É, forte mesmo. Quando tinha 4 anos de idade, estava na sala da minha casa e falei com meu irmão, e depois comecei a chorar. Minha mãe me perguntou o que havia ocorrido e eu me lembro que alguém me beliscou. Depois recebemos uma ligação lá de Brasília dizendo que meu irmão tinha falecido em um acidente de carro. Eu tinha falado com ele em outro estado onde morava no Tocantins. Não entendi. Quando eu tinha 4 anos de idade, estava na sala da minha casa e falei com meu irmão. E depois comecei a chorar. Minha mãe me perguntou o que havia ocorrido e eu me lembro que alguém me beliscou. Depois recebemos uma ligação lá de Brasília dizendo que meu irmão tinha falecido em um acidente de carro e eu tinha falado com ele em outro estado onde morava no Tocantins. Não entendi. Vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos. Eu fui atravessar a rua para ir atrás do meu primo mais velho, que na época devia ter 10 anos. Como eu era pequeno, crianças são descuidadas. Nisso, quando eu estou atravessando a rua, tem um carro e bate em mim e me arrasta pelo chão. Quando o carro para, todo mundo sai para ver o que havia acontecido, achando que o carro havia me matado, e para surpresa e glória do nosso Senhor, eu não tinha nem sequer um arranhão. Me lembro até agora isso. Foi um milagre de Deus, senti a mão de Deus naquele dia, e tenho uma ligação muito com Deus desde então. Aos 3 anos, fui atropelado. Minha tia foi dar ré com o carro para sair da garagem e passou por cima de mim. Meu Deus! Minha mãe pediu pela minha vida, orava e chorava, me colocando embaixo d'água. Me colocando embaixo d'água? Então, o que tem a ver água? Foi atropelado e a mãe dele colocou embaixo d'água. Enfim. Minha mãe pediu pela minha vida, orava e chorava, me colocando embaixo d'água. E eu tornei. Aos 8 anos, eu estava deitado com ela na mesma cama e simplesmente disse a ela: Mamãe, naquele dia que eu estava indo para a luz, a senhora chorava tanto, era tanta dor que alguém me mandou voltar para ficar com a senhora. Eu vim saber dessa história com mais de 30 anos. Quando ela me contou, eu vim saber dessa história com mais de 30 anos, quando ela me contou tudo. Até então, eu achava que uma cicatriz que tenho no braço tivesse sido uma queimadura. Quem não quiser acreditar, respeito, mas o mundo espiritual é muito real. Dizem que quando você ora na água, as moléculas mudam. Talvez tenha... mudam, enfim. Talvez tenha sido isso. Mas legal, muito legal. Na época que meu avô morreu, minha mãe tinha uns 28 anos. E nessa época, antes dele falecer, ele sempre prometia para ela que iria na casa dela passar a tarde com ela. Mas ele não ia por estar doente, mas prometeu que quando melhorasse, ele iria. Mas não deu tempo, ele faleceu dormindo durante a noite e minha mãe soube que ele havia falecido. De manhã, do dia seguinte, minha mãe, ao acordar, viu ele sentado na cozinha e quando o viu, ele levantou e saiu pela porta. Mas ele atravessou a porta que estava fechada. Olha, gente, é um pouco incompreensível de entender, mas sim, isso foi real, não foi sonho. O mundo espiritual existe e nunca duvide disso. E eu não duvido.
Quando eu era criança, no meu aniversário de 5 anos, eu vi uma coisa muito esquisita. Eu estava cumprimentando os convidados da festa e eu vi a projeção de um menino todo preto sentado numa cadeira, me olhando de olhos arregalados. Meu Deus. Eu tomei um susto e comecei a chorar. Ninguém entendeu o que tinha acontecido comigo. Depois eu até esqueci disso. Uns 16 ou 17 anos depois, quando eu fui assistir um anime chamado Full Metal Alchemist, há uma cena em que um espírito todo preto de um garoto aparece. E essa mesma aparência me fez lembrar daquele vulto que vi quando criança. É idêntico. Ah, ele teve um gatilho 17 anos depois. Nossa. Meu primo morreu recentemente, dia 31, quase meia-noite. Ele morreu com Covid e afastado da família. Recebi a notícia da sua morte em sonho, no dia 1 de madrugada. Ele estava triste por morrer, sem se despedir, e tentava falar isso e eu conseguia compreender. Quando foi pela manhã, comentei com minha esposa e fui deixar ela no trabalho. Quando cheguei do trabalho, recebi a ligação do meu pai e ele me falou que o hospital tinha ligado avisado de sua morte. Minha irmã foi tirar fotos do meu sobrinho no Réveillon e ele saiu em um... Meu Deus! Minha irmã foi tirar fotos do meu sobrinho no Réveillon e ele saiu em uma delas. Não quero compartilhar. Meu Deus, moço, compartilha. Brincadeira, mas enfim, dizem que foto pega mesmo essas coisas. Fiquei curioso, mas é. E último relato. Minha avó tinha a mania de brincar com meu filho de 2 anos com a mão no rosto. Achou, achou. Ah, é tipo assim. Achou, achou, sabe que a pessoa sabe com as crianças. No dia que ela morreu, na verdade, no exato momento, a mãe dele me liga e fala que ele estava deitado na cama, pronto para dormir, dando tchau pro céu. Pondo a mão no rosto e dizendo achou, achou. Tenho pra mim que ela foi se despedir, com certeza ela foi se despedir dele. Meu Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta aqui o seu caso, o seu relato sobrenatural, que eu vou gostar muito de ler. E se você gostou mesmo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. É isso.